Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos adorar a Deus com mais um louvor de nossa harpa cristã. Hino de número 5, Ó desce fogo santo. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Meus amados irmãos, quero ler um texto da palavra de Deus, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a partir do versículo 16, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Até aqui. Nós cantamos um hino cuja letra é praticamente tirada deste texto, onde o autor, o poeta, consegue fazer uma bela mostragem do que é o ser humano e como ele deve se apresentar diante de Deus. Eu quero referir direto ao versículo 23, quando Paulo, ele diz: olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Observe bem a palavra, santifique em tudo.
vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. É interessante que muitas pessoas acabam dizendo assim, não, mas o meu espírito está muito bem diante de Deus. Mas quanto às minhas vontades, os meus desejos, as minhas aspirações, eu as domino. Procuro sempre fazer o que vai me satisfazer, o que vai me alegrar, sem observar se aquilo agrada ou não a Deus, se aquilo lhe traz uma santificação ou não. Agora observe o que o autor do hino diz na letra: espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Aí eu pergunto, Deus aceita qualquer tipo de oferta? Não. Quando ele diz assim, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Hóstia, pelo original latim, é o pão consagrado. Ou seja, eu tenho que oferecer-me a Deus consagrado, em oblação de amor. Oblação, um termo grego, hebraico, usado muito lá no Antigo Testamento, falava das coisas inanimadas que eram também consagradas a Deus, como azeite, flor de farinha, obras de perfumaria. Tudo aquilo era consagrado a Deus. Logo, eu tenho que entender que tudo que eu for oferecer a Deus precisa de uma consagração. Eu não posso me apresentar a Deus de qualquer forma. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu vou cantar um hino, mas é para Jesus mesmo. Ou seja, será que Jesus aceita qualquer coisa? Não. Olha só o que ele diz. Eu oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Então, para que eu e você adore a Deus, eu preciso consagrar minha vida. Consagrar a minha vida. Porque eu aprendo que Deus aceita primeiro o ofertante, depois a oferta. A sua vida tem que ser ofertada para o Senhor. Por isso que Paulo diz, olha, o mesmo Deus de paz vos santifica. Deus nos santifica através da palavra, da unção do Espírito Santo. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estar com a vida consagrada para me apresentar ao Senhor. Quando alguém te chama para fazer uma oração por alguém que está enfermo ou passando por uma necessidade, consagre a sua vida primeiro. Busque a Deus, ou seja, a vida do crente já tem que ser uma vida de constante consagração, para que ele se apresente diante do Senhor, porque nós não sabemos qual o momento que seremos solicitados. Há momentos que você está na rua, no seu trabalho, na escola, você pode ser chamado para fazer uma oferta para Deus, através do seu cântico, da sua oração e a sua própria vida, como testemunho vivo, já tem que estar em consagração. Aí ele continua assim dizendo, eu tudo a Deus consagro em Cristo, o vivo altar. Ó desce fogo santo do céu, vem tu selar. Eu preciso ter esse entendimento, que a Santa Trindade está comigo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, se tivéssemos um pouco mais tempo para extrair um pouco mais do texto, veja só que lá no versículo de número 19, Paulo diz assim, não extingais o Espírito, para que o Espírito
Espírito, e aqui está em letra maiúscula, para que o Espírito de Deus esteja na minha vida, ou habitando no meu espírito, eu preciso ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, uma vida de dedicação a Deus, para que Ele possa sempre estar comigo. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você já ouviu, eu também já ouvi várias vezes alguém falar assim, com relação à minha vida eterna, Deus é quem sabe. Com relação ao arrebatamento da igreja, concernente à minha vida, Deus é quem sabe. Ei, não, é você. Você que tem que saber. Você que tem que levar uma vida irrepreensível, uma vida dedicada a Deus, uma vida digna de ser chamado filho de Deus. A parte de Deus, Ele fez, Ele enviou Jesus para me salvar, para te salvar. Agora cabe a nós termos uma vida digna diante dele. Olha só a estrofe de número 2. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Nós não vivemos sem a graça de Deus. Alguém confunde a graça pensando que a graça está barateada. A graça barata, uma graça sem preço. Nós fomos salvos pela graça, sim, mas a salvação tem um preço. Pedro diz que nós fomos comprados por bom preço. Agora eu preciso viver uma vida digna para que a graça do Senhor não se ausente de mim. Você se lembra quando Paulo, chorando, pedindo, falou, Senhor, eu já orei 3 vezes pedindo para que o Senhor tire de mim o espinho na carne. Aí Jesus responde para ele, Paulo, não vou lhe tirar o espinho, mas vou te encher de graça. Aleluia. É a graça do Senhor que nos sustenta, é pela graça que nós estamos em pé. Se nós falamos, é pela graça. Se cantamos, é pela graça. Se administramos, se cooperamos na obra do Senhor, é unicamente pela graça do Senhor. Por isso que ele diz, olha, sou teu, ó Jesus Cristo. Teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça. Então peça graça. Talvez você diga, pastor, a luta está travada na minha vida, na minha casa. Eu vou orar por você neste dia para que a graça do Senhor entre nesta tua casa. Habite na sua casa, habite na sua vida, para que você tenha mais graça para resistir os dias maus. Na última estrofe diz, Espírito Divino, do Pai a promissão, sedenta a alma pede, a ti a santa unção. Quando ele diz aqui, do Pai a promissão aqui vem do ato ou efeito de prometer. Quem lhe fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Olha o versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem lhe prometeu o Espírito Santo na sua vida foi Jesus. Haja vista quando ele já estava quase terminando os seus dias, ele falou, olha, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então peça sempre a Deus para que não se ausente de ti, para que o Espírito Santo não se ausente de ti. A força que vem do alto, ela vem para te dar graça para vencer. Uma nota aqui da Bíblia de aplicação pessoal diz assim, os termos espírito, alma e corpo refere-se mais ao ser de uma pessoa como um todo, do que às suas partes distintas. Essa expressão é o modo de Paulo dizer que Deus deve estar envolvido em cada aspecto de nossa vida. Não tem como separar
ao meu corpo vai para um lado, a alma para outro, o espírito para outro. Não, é espírito, alma e corpo. Todos vivendo uma vida digna diante do Senhor. E ele acrescenta aqui ainda, é errado pensar que podemos separar nossa vida espiritual do restante da vida, obedecendo a Deus apenas sob certo sentido, ou vivendo para Ele somente um dia por semana. Cristo deve controlar todo o nosso ser, não apenas nossa parte religiosa. Quantas pessoas que interpretam errado isso, dizem, não, eu na rua eu sou de um jeito, no trabalho, na escola de outro, lá em casa de outro. Não. Você deve viver uma vida digna em todas as partes, aonde você estiver. O seu testemunho deve falar muito alto. Lembro de uma expressão, me parece que de Spurgeon, quando dizia assim, pregue com a sua vida. Se der tempo, fale alguma coisa. Então a maior pregação é o nosso exemplo de vida. As pessoas estão fazendo a leitura da sua vida. Então quando você tem espírito, alma e corpo diante do Senhor, uma vida digna, pode ter certeza, você está de bem com a vida, na direção da graça de Deus. E Ele que prometeu, vai te dar a vitória. Eu quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua família. Amado e querido Deus, neste momento, Senhor, após termos ministrado esta palavra, cantado também o hino 5 de nossa harpa, eu quero pedir, Senhor, uma bênção toda especial a este irmão, a esta irmã, que nos ouve, que está atento a esta palavra. Dê uma vitória, Senhor, total a eles. Tu sabes, ó Pai, o que ele precisa, o que ela precisa, se é na área física, na área emocional, na área financeira. Tu és o Deus da prosperidade, o Deus da bênção. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus, vai entrando com providência, Senhor. É o que pedimos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa nação. A paz do Senhor.